Nesta tarde do dia 18 de março de 2017, nós estamos muito felizes em receber o nosso amigo Elison Fonseca, que desenvolverá conosco o seminário Família no Século XXI. Nós desejamos a todos boas reflexões. Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Ele também nos ilumine, que Ele nos fortaleça. E eu não posso deixar de comentar com vocês a alegria que eu senti a hora que eu entrei aqui. Foi algo impressionante, né? Eu vim nessa casa há muitos anos atrás, eu acho que ela era recém-inaugurada, e depois não voltei mais, né? E eu me lembrei, a hora que eu entrei aqui, eu me lembrei de Kardec lá no Obras Póstumas, quando ele fala que as casas espíritas deveriam ser de tamanho bastante reduzido, para que as pessoas, os trabalhadores, eles pudessem conviver como uma família. E é interessante porque Kardec, ao colocar isso no Obras Póstumas, e nós entrando numa casa pequenininha, falando para falar sobre família, eu senti uma emoção muito grande, sério mesmo, sabe? E nós vamos então passar uma tarde, eu acho que é agradável, porque nós vamos brincar, tá? Nós vamos rir um pouco, nós vamos sair daqui leves, mas nós iremos refletir bastante a respeito desse tema, e nós iremos propor para vocês o seguinte: faremos uma apresentação em torno de 60 minutos, talvez um pouco menos, e que depois nós vamos refletir um pouco sobre elas. Em seguida, nós iremos fazer um lanche. Retornamos do lanche, mais uma atividade, mais uma brincadeira. E depois nós vamos concluir com um outro assunto que é muito ligado à família, mas que a gente precisa pensar, né? E refletir bastante sobre ele. Então nós vamos começar a falar desse tema. Por que família no século XXI? Porque hoje a família, a estrutura familiar não é mais igual a de 30 anos atrás. Nós espíritas, inclusive, precisamos começar a ler um pouco mais, discutir um pouco mais sobre a nova organização familiar que o planeta está colocando para nós. São avós educando os netos, tios educando os sobrinhos, homoafetivos que começam a adotar e vão para o centro espírita, porque, curiosamente, é uma das poucas religiões que consegue respeitar, que consegue compreender, que consegue entender esse sentimento homoafetivo. Então, lá em Juiz de Fora, inclusive, né, a gente já tem várias casas em que chegam dois homens de mãos dadas ou duas moças de mãos dadas com filhos para a escola espírita de evangelização. Então, nós espíritas precisamos começar a refletir sobre a família no século XXI, que não é mais aquela tradicional marido, mulher e filhos, né? Toda a sociedade, em função de toda a conjuntura social, econômica, né, está fazendo com que hoje nós tenhamos essa nova estrutura familiar. E como que é a nossa posição? Qual que é o nosso posicionamento? E mesmo dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Porque eu pergunto para vocês, como é que vocês iriam reagir se a menina, a filha de vocês, falassem assim: papai, mamãe, quero te apresentar a minha namorada. Como que será a reação? Como que será o entendimento? Pois é, nós espíritas precisamos começar a entender. Nós espíritas precisamos começar a debater. E é interessante, porque eu nasci em família espírita, né? Eu nunca tive outra religião.
E, curiosamente, em 1982, quando eu até conheci minha esposa na mocidade, nós nos conhecemos na mocidade espírita, né? Começamos a namorar e casamos. Naquela época eu chamava presidente de mocidade, hoje se chama coordenador. Devia ter uns 25 anos, 26, não me lembro bem. E eu propus à diretoria da casa onde nós frequentávamos estudar o tema homossexualismo. Não usava nem o termo que adotamos hoje, porque essa palavra está errada, né? Hoje a palavra mais correta é homoafetividade. Então nós propusemos à diretoria estudar homossexualismo. E a resposta que recebemos? Não, de forma alguma podemos abordar um tema deste dentro do Centro Espírita. Isso em 1982. Para alguns, né, há muito tempo, mas para mim, ontem. Então a gente precisa entender como que o movimento, veja bem, a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina espírita está lá, nos 5 livros de Kardec, as obras subsidiárias, etc. Está lá. Isso não mudou. O entendimento dessas obras, né, as novas reflexões é que tem feito então com que o movimento espírita tenha uma postura diferente. E hoje os jovens discutem esses e outros temas, né, na maior tranquilidade, sem cerimônia, né, aprofundando conteúdos e etc. Então o tema família para nós precisa ser de fato estudado, precisa ser debatido. Mas primeiro, né, a gente até se propõe, quem sabe no futuro, voltar aqui para fazer outros tipos de seminário em relação à família. Hoje o que nós iremos fazer é nós pegarmos a base que Kardec coloca para nós e refletirmos sobre a nossa família. O conteúdo na nossa família. O que vem acontecendo na nossa família. E a partir daí, com base, né, nesses conhecimentos, podemos futuramente, né, trazer outros temas sobre famílias e etc. Então, nós vamos buscar Kardec, né, as bases da doutrina, para que depois a gente possa, então, refletir. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Aliás, proposto, na maioria das vezes, pelos canais de TV. Quando mostram a família como uma instituição falida. Jean-Paul Sartre, um grande filósofo francês contemporâneo, casado também com uma filósofa, Simone de Beauvoir, eles eram casados, mas ele morava no norte de Paris e ela no sul de Paris. Eles moravam em casas separadas. E ele dizia que somente assim ele conseguia manter o casamento com ela. Porque a família é uma instituição falida. É o que ele vinha colocando em toda a sua vida. Sartre colocou desta forma. Bom, Sartre era um filósofo chamado filósofo existencialista, que é uma linha da filosofia que materialista, né? Portanto não crê em Deus, e ele dizia sempre, na verdade, o que espera o homem é uma grande angústia. Olha só a tristeza, o sentimento desse filósofo. O que espera o homem é um sentimento de angústia. Angústia por quê? Porque ele não tinha a concepção da existência de Deus. E, consequentemente, em função disto, ele colocava a família como uma instituição acabada. E a gente começa a perceber, né, através das novelas, como que a novela apresenta a família como uma instituição falida, né? O Big Brother Brasil, aquilo dali é algo que deturpa, destrói, corrompe o sentimento, os valores familiares, né? Quando a gente, por isso é que nós
Você já deve ter ouvido falar muito isso. Todo expositor espírita chega e bate muito no BBB. Por quê? Por conta de valores que ferem ao que nós chamamos de princípio de moral, de princípio de convivência familiar, princípio de trabalho. Porque ali, eles colocam várias pessoas na ociosidade durante vários dias se relacionando. Esse relacionamento conturbado que acontece em função de valores diferentes, educação diferente e da ociosidade. Então ali nós começamos a observar então que toda a mídia vem trabalhando esta ideia de que a família é uma instituição falida. Consequentemente, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E aí a gente encontra um agravamento do egoísmo. Exatamente porque nós vamos entender que na família é o maior exercício que nós temos para trabalhar o egoísmo, para trabalhar o orgulho, para trabalhar a paciência, a tolerância e a renúncia. Então a família, e a gente vai conseguir entender no final, que hoje aquelas pessoas que melhor têm condições de nos ajudar são os familiares. Mas Ellison, eu casei com um traste que você não tem ideia daquela encrenca que eu casei. Pois é ele, são os filhos, e outra, meus queridos amigos, cunhado e sogra e sogro também são parentes. São parentes. E isso a gente precisa começar a incorporar, porque a gente chega e fala, não, cunhado é parente da minha esposa ou do meu marido. Sogra não é minha parente, ela é a mãe da minha esposa ou a mãe do meu marido. Não, eles são parentes. E este relacionamento, ele precisa ser trabalhado. Portanto, um agravamento do egoísmo, porque simplesmente a gente pode chegar e falar assim, não, principalmente na vida adulta, quando cada um vai para um canto, cada um vai para um lugar, trabalho e etc. Não, eu não tenho que me envolver mais. Eu não quero me envolver mais com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com o meu cunhado. A vida nos levou a nós nos separarmos. Não tem que fazer isso. Ora, este tipo de pensamento é um pensamento exclusivista. Eu penso em mim, eu crio uma cúpula em torno da minha família e o resto eu não quero saber. Então, a resposta, ela é belíssima porque nos traz uma reflexão profunda. Acabar com a família significa aumentar o egoísmo. Aumentar o egoísmo nós vamos ver na segunda parte, depois no nosso apresentação final. O que significa nós agravarmos o egoísmo? Continuando, o que é a família terrena? Então a gente tem algumas colocações, que a gente vai utilizar para suporte, ok? A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Então, a família é um local aonde nós iremos observar espíritos inimigos se reúnem para, então, dissolver as mágoas. Ontem eu participo de um grupo, coordeno um grupo lá no Garcia, sobre família, chama Luz no Lar. E é um estudo muito interessante, é um grupo muito interessante. A gente atualmente está estudando o livro Constelação Familiar da Joana. Ano passado estudamos um livro que até iremos citar aqui, Minha Família, o Mundo e Eu, de Camilo, psicografia do Raul, que é extraordinário. É extraordinário. Esse livro, ao final do ano, uma senhora falou, este livro salvou o meu casamento. Ele é extraordinário. Minha Família, o Mundo e Eu. Comprem,
mesmo que você não tenha problema familiar, porque ele dá uma nova visão do que é ser pai, do que é ser mãe, uma nova visão do que é ser avô e avó, mostrando inclusive que avô e avó têm sim o compromisso de educar os netos, e que aquela vovozinha que chega e fala: na minha casa os meus netos fazem o que querem, ela está completamente errada. Ela tem sim a função de educar os seus netos, colocar valores para os seus netos. Isso Raul, o Camilo, trata com uma propriedade extraordinária. Portanto, é um livro que nos ensina de fato a viver em família. Bem, então a gente encontra, aí a gente ontem estava falando, e aí um homem, um senhor, está com um problema seríssimo com o sogro. O sogro é separado e o sogro está tendo algumas dificuldades. É um homem que tem valores que são bem diferentes daqueles que nós adotamos, nós espíritas. E aí ele falou: como é que eu vou fazer com o meu sogro? Como é que eu vou fazer? E aí o grupo ajudou, Fulano, você não está nessa família à toa. Se você pensa, que você tem esta pessoa como sogro porque alguma árvore lá em cima balançou através de um vento mais forte e ele caiu, alguém assinou, afiançou que você iria dar conta de ser genro dele, ajudando. Ele saiu de lá extremamente modificado, pelo menos reflexivo, pelo menos isso. Então, na verdade, a família, ela vai então dissolver as mágoas, liquidando as contas. Que contas? Contas do passado. Nós precisamos entender, meus queridos, que a reencarnação, o objetivo da reencarnação não é sofrimento, não é expiação. A reencarnação, o objetivo da reencarnação é a evolução do espírito. Consequentemente, se nós, neste trajeto, cometemos alguns erros, precisamos arrumar. Nem sempre arrumar significa sofrer. Então, essa visão que existia há alguns anos atrás, nós espíritas falávamos: reencarnar, a Terra é um mar de lágrimas. Não era isso que a gente ouvia falar? Não, pelo aí. A Terra não é um mar de lágrimas. A reencarnação não é para sofrer. Então, na reencarnação, nós iremos liquidar essas contas, que muitas das vezes pode ser até de uma maneira agradável, dependendo da forma como nós adotamos. Porque vejam bem, o que é sofrer? Vocês sabem a diferença entre dor e sofrimento? A dor, ela vem para todos, para nos ajudar a avançar. A dor é aquilo que faz com que a pessoa acordada, lembra lá do Paulo? Acorda tu dentre os mortos, que Jesus te iluminará. Acorda tu entre os mortos. Opa, que negócio que é esse daí? Então a dor, ela vem para nos acordar. Agora o sofrimento é uma questão de opção. Você sofre ou não. Por exemplo, um cachorro, quando é atropelado e está agonizando para morrer, ele está com dor, mas ele não está sofrendo. O sofrimento é quando nós agredimos o nosso orgulho. Então tem sentido falar do sofrimento de Jesus na cruz? Não tem. Jesus sofreu quando esteve aqui conosco? Não. Porque a dor, o sofrimento é uma questão de opção. Porque quantas pessoas passam por uma dificuldade de não ter feijão com bacon e ela não tem o menor problema. Outros, aquilo dali é um sofrimento terrível. Então, a mesma situação, a mesma dor
para uns é sofrimento, para outros não. Então, na realidade, a gente começa a entender, né, que esse liquidar as contas, muitas das vezes, eles vêm através de dor. Agora, o sofrimento, meus amigos, é a opção de cada um de nós. Como nós iremos encarar aquela dor é que é uma opção, né? Continuando. Gente, vocês podem interromper, tá? Perguntar, participar, tá bom? A família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Escola de aprendizagem. A família, então, é uma escola. E depois a Joana também vai falar que é um laboratório. Então, é uma escola onde nós iremos aprender o quê? Gente, qual é o plano do Pai para nós? Nós fomos criados para quê? Vamos falar. Para quê? Hein? Evolução. E nós vamos chegar aonde? Hein? Pode falar alto. Espírito perfeito. Espírito puro. Feliz. Nós iremos chegar. Esta é a determinação do Pai. Nós fomos criados para a luz. Nós fomos criados para a felicidade. Não importa o tempo que venhamos a levar para chegar até lá. Alguns ficam agarrados nas trevas, no sofrimento e na dor. Muitos. Mas outros despertam através da dor e avançam. Então nós fomos criados para a luz, nós somos criados para a perfeição. E como que será uma pleiade de espíritos puros? São espíritos que se amam, espíritos que têm um ótimo relacionamento entre eles. Vamos pensar, como que será um bate-papo entre Jesus e Ismael? Como é que será essa conversa? Senta aí, né? Ô velho, senta aí, vamos bater um papo, né? A coisa não é bem assim. Como que será uma conversa entre Bezerra de Menezes, que ainda não é espírito puro, com Francisco de Assis? Então, na verdade, a gente começa a entender que nós estamos sendo treinados para alcançarmos aquele objetivo que o Pai determinou para todos nós, que é nós termos esse amor fraternal. A família, então, é o lugar, é o local aonde nós começamos a treinar devagarinho, a nos entendermos com aqueles desafetos, tendo compreensão e tolerância. Vamos parar e pensar no nosso espírito protetor? Como que será o nosso espírito protetor quando nós resolvemos planejar o mal? Por exemplo, alguém me agrediu, eu fui para casa, eu sou um bobão, e sou mesmo, sou um bobão. Não tenho as respostas que eu queria dar na hora certa. Chego em casa, fico pensando, remoendo, morrendo de raiva. Amanhã, a hora que eu encontrar com fulano, ele vai ver, eu vou falar isso. Isso é planejar, não é, gente? Arquitetar. E como é que é o nosso espírito protetor quando ele chega e fala assim: Ellison, pelo amor de Deus, Ellison, você leu tanto, olha o Evangelho segundo o Espiritismo, olha as mensagens de Jesus, você não conhece esse negócio? E na minha cabeça ele está soprando, e eu simplesmente esqueço o espírito protetor. E no dia seguinte eu dou vazão e sinto um orgulho, uma satisfação extremamente grande quando o pobre coitado chega perto de mim e eu solto o veneno, o fel que durante toda a noite eu preparei. Como que esse espírito protetor se sente? Com pena da gente. Só isso. Paciência, tolerância. Aonde esse espírito adquiriu essas qualidades? Treinando em família, em outras e outras encarnações, e nós chegaremos lá. E nós seremos, sim, protetores espirituais de alguém. Seremos. Então, né, isso que a Joana coloca no livro SOS Família é extraordinário.
O que é a família terrena? Né? Agora vem Emmanuel. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Agora, esses reflexos, ele fala, nem sempre agradáveis. Nem sempre. Muitas das vezes são reflexos desagradáveis que nós fizemos no passado. E aí, voltando ao caso de ontem, desse amigo nosso, ele fala pra gente que o pai da esposa dele tem um ciúmes terrível dele. Eles já são casados há quase 20 anos ou até mais. Um ciúme terrível e que ele não aguenta mais. Ele não aguenta olhar para a cara do sogro por conta dos ciúmes que o sogro tem. E aí alguém falou para ele, fulano, e você já parou para pensar se na última encarnação a sua esposa não era amante do pai, hoje seu sogro? E hoje eles vieram, ela como filha, para que eles pudessem sublimar esse amor, sublimar esse sentimento. O homem foi arregalando os olhos, né? Porque aí incomoda, já pensou? Meu sogro foi amante da minha esposa, eu amo tanto a minha esposa, e tem aquele traste que uma encarnação era amante dela. Não é? Aí é a hora que a gente vai utilizar os conceitos da reencarnação para nos ajudar na nossa vida. Né? Então, na realidade, esses reflexos muitas das vezes são agradáveis, outras vezes não. É através da engrenagem, olha que lindo, gente, eu arrepio com isso aí. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Nós chegaremos lá. Nós sim seremos espíritos puros. Nós sim seremos espíritos como o Francisco de Assis. Nós seremos espíritos muito iluminados, mas nós precisamos adquirir valores e aprender a conviver e a respeitar todas as pessoas, inclusive o cunhado e a sogra. Agora nós vamos pegar então o livro Minha Família, o Mundo e Eu. E lá na introdução, é extraordinária, a introdução é belíssima. E aí eu peguei só a introdução. E na introdução, eu preparei, modifiquei a introdução para ficar de um jeito mais atraente para vocês. E o Camilo, então, na introdução, ele fala que na realidade, nas famílias existem três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. E nós então vamos adotar o que os especialistas falam, né? Especialistas em motivação empresarial dividem o homem. E aí nós colocamos marido e mulher. Então a hora que aparecer a palavra homem, entendam marido e mulher. Não entendam só marido não, hein, moças, senhoras, meninas. Tá ok? Marido e mulher. Em três categorias. Vamos ver. A gente tem o homem papagaio. O homem papagaio é aquele homem ou aquela mulher, não se esqueça, homem ou mulher, é aquele homem que chega e fala assim, vamos sim, vamos fazer isso, vamos levantar cedo, vamos fazer caminhada nós dois juntos, vamos fazer caminhada, estou lá com você, mas na hora H, ele fala, nossa, estou com uma dor no estômago, me deu dor de cabeça, hoje não vai dar. No centro espírita é cheio disso, né? Eu me lembro na época da mocidade. A mocidade só era chamada para pintar o centro e lavar o centro. Nunca a mocidade era chamada para a diretoria do centro. Era só para pintar, né? Mas aí, vamos pintar o centro. Vamos lá. Que dia que vai ser? Sábado de manhã? Conta comigo, gente. Sábado às 7 horas estarei aqui. Vou estar na porta esperando, hein? Sábado às 7 da manhã, cadê ele?
está com dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago. Virou, deu um jeito nas coluna, no pescoço. É o papagaio. Ele fala, mas na hora da prática ele não faz, ou ela não faz, né? Então é o homem papagaio. O outro é o homem urubu, que é aquele que chega e fala assim: não vai dar certo não, eu já tentei isso. No centro espírita também é cheio disso, hein? Cheio disso. Tem 30 anos atrás, eu tentei isso aqui, não deu certo, não dá, deixa de bobagem. Vai pela minha experiência de vida. Eu sou uma pessoa experiente, já vivi muito. Não dá certo, nada dá certo. Não aceita fazer nada, nada pode ser feito. Nada pode ser concluído. É uma família apagada. É uma família que não tem sonhos. É uma família que não faz nada de nada. Me lembro, né? Eu falando isso aqui outro dia, há um tempo atrás, no Centro Espírita Ivon Costa, lá em Juiz de Fora. Falei isso daí. No mês seguinte, eu fui fazer outra palestra. E aí um senhor chegou para mim e falou assim comigo: lembra da palestra do mês passado que você falou do homem urubu, que não faz nada, não aceita nada? Lembro sim. Pois é, eu adorei aquilo. E agora, sabe o que a minha esposa e meus filhos estão fazendo? A gente compra frango assado, Coca-Cola e vai para a beirada do rio Paraibuna fazer piquenique. Aí eu falei com ele: não era bem isso que eu falei não, mas tá valendo, né? Tá valendo. Pelo menos tentou fazer alguma coisa, sair da rotina, né? Nós homens somos um problema. E aí a gente faz um apelo às mulheres, porque é característica masculina, sabe? Cai na rotina. A gente vai... Eu acho que nós vamos comentar um pouquinho, sim. Eu acho que eu cheguei a colocar isso. Cai na rotina. E se as esposas deixam, vai virar um casamento de rotina. E a Joana fala que a rotina é uma ferrugem que corrói a engrenagem do relacionamento conjugal. Ela fala que a rotina destrói casamentos. E nós, homens, precisamos ser chacoalhados. E quem vai ter que chacoalhar? A esposa. Porque o homem não se chacoalha. Então, na verdade, né, o homem urubu. E finalmente ele fala do homem águia, que é aquele que enxerga de cima, que é aquele que já tem maturidade e consegue ver as dificuldades de cada um da família, que consegue entender as angústias de cada filho, as angústias de todos os familiares. É aquele que se distancia para o alto para enxergar melhor e consegue então dar conta de toda a família. Bom, isso daí, né, é o que nós então entendemos e que o Camilo coloca lá na introdução. Ele não coloca com essas palavras, mas é exatamente isso, né, que o Camilo coloca. Ou seja, é uma questão de opção do que nós iremos fazer com a nossa família. Qual vai ser o nosso relacionamento com a nossa família? Se vai ser, né, um desses daí. Missão da família. Nós temos então as simpatias terrenas, e temos as antipatias terrenas dentro da família. Vamos rapidamente passar por isso, tá bom? Dentro das simpatias terrenas, a gente tem a união e a afeição que existe entre pessoas presentes, são índice da simpatia anterior, que as aproximou. É aquele filho, aquela filha, né? É aquele irmão que a gente tem um carinho especial. É aquela pessoa que nós não temos problema nenhum. Tudo corre bem, tudo corre tranquilo. Às vezes acontece isso também entre marido e mulher. Tá, né? Tranquilo. Embora marido e mulher nas nossas situações atuais evolutivas traz normalmente conflitos. Agora nós espíritas estamos aprendendo que nem toda vez que temos conflito a gente pode transformar em confronto.
O conflito, ele é essencial num casamento para fazer com que o casal cresça, para fazer com que o casal se transforme em águia. Então o conflito, ele é importante. O grande problema é que, segundo Camilo, a gente transforma quase todos os conflitos em confrontos. E aí o casamento vira uma encrenca, né? Então, muitas das vezes, esse sentimento que normalmente acontece entre pais e filhos ou entre irmãos, não é tão comum. Ah, Edson, mas nem eu me vivo muito bem com meu marido, eu vivo muito bem com a minha esposa. Tudo bem, só estamos dizendo o seguinte: não é tão comum ser sem conflitos, em função da nossa faixa evolutiva, né? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, né? Então, às vezes a gente encontra esses espíritos amigos, afins. Tá? Tem tantos casos, né? No livro Sexo e Destino, o Félix, há um momento em que o Félix não consegue avançar espiritualmente, ele está sentindo, né, algo atrapalhando o seu crescimento, e ele identifica então que era uma senhora que estava encarnada, que numa encarnação anterior ele prometeu casamento, ela financiou para ele estudos de direito em Portugal, e ao retornar ele não se casou com ela, e ela então entrou num processo de depressão e de desregramento sexual. Ela então estava encarnada em processo, em luta, principalmente na área sexual, e Félix já estava lá na frente. E aí Félix resolve vir ajudá-la como neto. E aos 5 anos de idade, descreve André Luiz, eles veem a senhora com 60 e poucos anos e o seu netinho na praia, e ela apaixonada por ele. Ela não conseguia entender como que ela gostava daquele neto. Era aquele homem que não um tempo atrás tinha sido o verdadeiro amor da sua vida. Então, né, a gente consegue entender que muitas das vezes a gente tem esse relacionamento amistoso que é a conquista do passado. Vamos pular. Antipatias terrenas. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo: de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, né, quando você receber o WhatsApp falando que o seu cunhado vai passar o final de semana na sua casa, você entenda, né, que naquele momento duas coisas podem estar acontecendo. Você pode, quem sabe, estar passando por uma prova, fazendo com que essa pessoa, né, tenha progresso, ou vice-versa. Né? É mais comum a gente achar que é isso aqui, né? Nunca que é prova para o cunhado, não é verdade? Sempre o cunhado é quem encrenca, nós nunca somos encrenca para o cunhado, né? Então, o caráter deles se abranda. Olha que bonito, o caráter se abranda, né? Seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. O irmão da Cristiane, eu posso falar hoje principalmente porque ela está aqui, né? O irmão da Cristiane é um daqueles cunhados, sabe, ótimos. Ele é extraordinário, porque ele está fazendo a gente evoluir bastante. E ele chegou lá em casa um dia, nós dois somos professores, sabe, salário de professor não é tanto assim, né? Então a gente fez uma coxa de frango para cada um. Nós somos 5, eu, ela e 3 filhos. Fizemos uma coxa de frango para cada um. Ele chegou um pouco antes do almoço e comeu as 5 coxas de frango. E na hora que nós fomos almoçar, não tinha frango.
E aí, né? Aí que a gente vê um momento em que a gente precisa avançar, né? Em que a gente precisa ter um pouco mais. E aí, hoje ele não faz mais isso não, gente. Hoje ele está quase sendo espírita, né? Está quase sendo espírita. Olha a evolução. Já fala em reencarnação, fala em benzer lá no centro. Benzer, tá, mas tá bom, né? Tá bom. Então, né, na verdade, as coisas começam a mudar. Eu estou falando do irmão dela, mas se ela for fazer uma palestra, ela vai falar do meu, que é bem pior do que o dela. Entendeu? Então, esse relacionamento faz com que o outro se modifique a partir do nosso exemplo. Vejam, nós estamos em treinamento para alcançarmos a nossa felicidade. Avançando então, as antipatias. Oh, gente, vamos pular isso aqui, tá? Vamos pular isso aqui, porque senão não vai dar tempo. Essa historinha é belíssima. Alguém pode ler para nós? Antipatias terrenas. Uma bonita jovem casou com um fazendeiro de idade madura. Depois de certo tempo, descobre que ele teve 2 filhos com uma escrava. Indignada, manda vender a escrava, que vai trabalhar em local pantanoso e logo morre de febre maligna. Coloca os 2 rapazes no tronco, acusados falsamente de ladrões. Após, manda colocar pesadas correntes em seus pescoços, que fica cheio de ferida. Eles ficam tuberculosos, ninguém os socorre e eles morrem miseravelmente. No mundo espiritual, reúnem-se com a mãe e, cheio de ódio, passam a perseguir a fazendeira cruel. Esta adoece e sofre por 10 anos, sem que médico algum consiga curá-la. Desencarna, encontra seus perseguidores que se ligam a ela por meio de fios fluídicos. Quando o fazendeiro morre, também é atraído pelo grupo. Quando se torna possível, após muitos anos, ele reencarna. A ex-esposa também reencarna para casar novamente com ele e terão como filhos os 3 inimigos para aprenderem a se perdoar e a se amarem. Do livro Libertação, André Luiz, capítulo 7. É um resumo do que vem acontecendo, talvez com todos nós. Talvez aquele irmão, aquele filho, aquele cunhado, aquela sogra, sejam isso aí. Nós não sabemos. Nós estamos tendo então a oportunidade agora de resolvermos um problema sério que fizemos no passado. Portanto, né, a gente começa a entender melhor os conflitos familiares e a perceber que é preciso ser feito um trabalho. Não basta a gente identificar isso daqui. É preciso que a gente faça então um trabalho, né? E aí, amparo mútuo no núcleo familiar. Porque a hora que você, oh meu Deus do céu, eu acho que meu filho é isso daí, minha filha, nossa, eu não consigo entender, né? E aí a gente, cada um de nós talvez, venha a sentir algum conflito de relacionamento. 2 seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e muito principalmente, o amparo mútuo. Olha que interessante. E isso é muito interessante para marido e mulher, cônjuge, né? E aí, olha só, o que é falado, né, aqui na era dos espíritos, Chico Xavier e Herculano Pires, o Espírito Emmanuel. Olha, mas também e principalmente, e ele repete, e muito principalmente, o amparo mútuo. Amparar um ao outro nas dificuldades, nos problemas, buscando ter compreensão, entendimento, respeito. Pode haver amor sem que exista respeito? Não. Nós nos casamos apaixonados. E qual é a grande dica? É transformar isso em amor.
E a transformação da paixão e amor exige, primeiro, respeito. Depois que existir respeito, e o que é respeito? É entender que as pessoas têm perspectivas diferentes, né? As pessoas têm percepções diferentes. Somos de famílias de educação diferente. Isto daí se chama respeitar. Depois do respeito vem a amizade. Amizade. O casal então se torna amigo. E somente depois é que aquilo se transforma em amor. Então, e quem coloca isso é Emmanuel, né? Eu tenho uma palestra só disso, só desses 3 pontos, tá? Porque o amor é impossível se não existir amizade e se não existir respeito. Por isso, né, é que a gente sempre fala como é que os jovens hoje, é tão engraçado, né? Os jovens hoje, eu vejo às vezes eles telefonando 1 mês de namoro, 1 mês e pouco de namoro, fala assim: ô meu amor, tchau, te amo. Caramba! Olha como é que a palavra amor ficou banalizada. Porque não dá para amar com 1 mês, não. Não dá, é impossível. O que a gente sente é uma atração muito grande, mas amor é uma construção de anos e anos. É a transformação, respeito, amizade e amor, né? Então, essa colocação de Emmanuel é extraordinária, porque quando nós temos amparo mútuo, nós temos compreensão, tolerância e etc. Bom, vamos pular, senão não vai dar tempo. Isso daí. Homens, a gente tem tão pouco homem, né? Aqui, é impressionante. Ontem a gente também estava onde, gente? E eu falei com uma pessoa, meu Deus do céu, olha só. Foi na palestra lá na FEAC. Né? Foi quinta. Eu estava com a dirigente, ele estava lá na palestra. Eu estava lá com a dirigente, eu olhei assim, aí falei com a moça, a senhora que estava do meu lado: caramba, quase não tem homem, olha só, o centro cheio, só mulher. E aí a gente entende, né? Porque é que Emmanuel falou que a mulher, ou o espírito que durante muitas encarnações tem vindo como mulher, está mais adiantado espiritualmente. Ele fala claramente isso, ou seja, as mulheres são mais evoluídas que homens, né? Por isso é que vocês não vão ser homem mais, porque o espírito não retroage, né? O espírito só avança. Então, moças, senhoras, vocês não serão homens, porque o espírito não retroage. É a brincadeira, né? Bem, então é muito comum a gente ter no nosso relacionamento isso daí. Chega a nossa esposa e nós homens não percebemos isso daí. Estou tão estressada, ela está falando, e ali o coelhinho está representando, né, o marido. E aí o coelhinho, coitado, né? Eu tenho tanta coisa para fazer. Aí ele pacientemente: faça uma lista. E eu não tenho tempo. Bem, talvez você, aí ela vai e fala: pare de tentar ajudar, eu quero reclamar. Meus amigos, no relacionamento, tanto homem quanto mulher, a gente precisa ter esse tipo de percepção. Às vezes a esposa chega pra gente para contar um caso do trabalho e ela não quer a nossa opinião, ela quer apenas contar. E chega o cara e começa a dar um monte de opinião que não tem nada a ver, porque ele não está vivendo aquela situação, não sabe do que é, e começa a dar ideia errada. Então, na verdade, a gente precisa entender que no relacionamento, muitas das vezes, a pessoa quer reclamar, ela quer apenas falar, desabafar, olhe nos olhos, né? Eu costumo falar com ela, né? Às vezes que ela fica me contando os problemas da escola, eu fico morrendo de vontade dela falar assim: qual que é a sua opinião? Aí ela pediu, né, gente? Aí ela pediu. Mas enquanto não pede, o coração da gente acelera, o sangue sobe e eu fico assim: pede opinião, né? Mas a gente precisa aprender a entender que muitas das vezes no relacionamento as pessoas querem apenas desabafar, falar, resmungar, blasfemar
Deixa as coisas acontecerem. Isso normalmente acontece mais com as mulheres, mas os homens também passam por essas necessidades. Quando você deixa o outro falar, resolve, pronto. Lincoln, você me lembrou? Abraham Lincoln, um grande presidente americano, né? Segundo Chico Xavier, um missionário de Jesus que veio com uma missão definida para os Estados Unidos. Lincoln, ele tinha um amigo de escola do ensino fundamental, que só fez o ensino fundamental, né? Ou seja, a primeira a quarta série, tá? O primeiro segmento, primeira a quarta série. Ele era bastante ignorante, não sabia nada de política, nada de economia, de sociologia, nada. E Lincoln, todas as vezes que o Lincoln tinha problema, ele chamava esse amigo, punha um amigo dele sentado e falava. O amigo dele ficava olhando para ele. A hora que ele acabava de falar, ele, muito obrigado. E saía e tomava as atitudes. O que o Lincoln queria? Ele queria apenas uma pessoa para escutar ele falar. Porque enquanto ele estava falando, ele estava processando e buscando respostas. É isso aí. Minha gente, a gente vai ter que correr. Qual a diferença? Gente, qual a diferença entre gato e cachorro? Tem alguém que gosta de gato aqui? É apenas uma metáfora. Não quer dizer que a coisa seja assim. Hein? Vai ter coisa ruim pro gato. Tá? Gente, lá no Garcia eu fui falar isso aqui. A mulher brigou comigo, falou assim: você já teve gato? Eu falei assim: não. Você tem criação de gato? Eu não. Então você não sabe o que você está falando. Eu falei: mas isso é uma metáfora. Então, quem gosta muito de gato vai imaginar que é um peixe. Tá? Um peixe. Qual a diferença entre um peixe e um cachorro? E para aqueles que não se importam, vai ser gato. E eu vou falar de gato, vocês pensam em peixe. Então, o gato. O gato, ele acorda, ele se lambe, ele toma banho, né? Ele se dá banho, ele se espreguiça, ele acorda normalmente bem tarde, ele espreguiça, ele roda para um lado, ele roda para o outro, fica ali no canto dele. Alguém já viu algum gato morrer porque estava defendendo a casa? Porque quando entra um ladrão, o primeiro que sai é o gato. Né? O gato, ele não vibra com o dono. O dono, quando chega em casa, no máximo ele chega, dá uma rodadinha assim e vai embora. O gato, normalmente, ele não tem aquele sangue, aquele desejo, aquela vontade de participar da vida das pessoas. Já o cachorro, quando você chega, ele pula, ele grita, ele faz uma festa danada. Ele acorda e a primeira coisa que ele faz é levantar e olhar em torno de si na casa. O cachorro vibra. O cachorro, quando o dono chega, né, ele se transforma. Conta a história, né, de uma pessoa que, quem fala isso, né, conta que ele foi para um baile, hoje chama balada, né? Mas naquela época chamava baile. E no baile, naquela época, os homens iam de terno e gravata. Tá? Hoje vai de bermuda, mas naquela época ia de terno e gravata. E ele colocou um terno bem clarinho, tá? E foi com um amigo em um baile. Quando eles voltaram, acabou o baile, eles iam dormir em uma chácara, na chácara do amigo. E estava um dia chuvoso, e eles, ao entrarem então na chácara, não tinha lugar para guardar o carro na garagem, tiveram que guardar antes. E aí, quando eles saíram do carro, ele conta, o dono da casa olhou para o terno branco e olhou para o cachorro. Olhou para o terno branco e olhou para o cachorro. E não deu tempo. Porque o cachorro veio e pulou nele de alegria. O cachorro vibra, né? Pois é. E aí é que a gente pergunta, o que é que nós seremos na nossa família? Nós teremos o comportamento do peixe ou teremos o comportamento do cachorro? Nós teremos um comportamento de vibrar, de comemorar,
de fazer festa com broa e suco royal. Não tem dinheiro, mas vamos fazer festa com broa e suco royal. É aquela pessoa que sente a alegria de sentar todos juntos à mesa, conta piadas, é alegre. Ou é aquela pessoa que não vibra? É aquela pessoa que fica no WhatsApp o tempo todo, na hora do almoço. A esposa está falando, sei, isso é gato, ou peixe, isso é peixe. Então, na verdade, a gente precisa começar a entender qual é o nosso papel dentro de casa, o que é que nós estamos falando. E para isto, nós vamos pensar no domingo. E aí, eu queria que aqui hoje tivesse, 1, 2, 3, 4 mulheres e esse monte de homens. Tá? Queria que fosse hoje, assim. Só 4 mulheres ali e o restante tudo homens. Porque nós vamos falar o domingo de um marido gato, um marido peixe. O domingo de um marido peixe. Tá? Ele então levanta e ele vai assistir Fórmula 1 GP de Mônaco. E ele liga a televisão na maior altura, fica aquele inferno. Aquela barulhada infernada, só tem barulho de carro. E ele fica lá em frente à televisão. Seu filho chega, pai, vamos brincar? Peraí, meu filho, papai está vendo corrida. Vamos ver? Não, obrigado. E vai o menino, e o pai está vendo corrida. Acabou a corrida, vem Auto Esporte. E aí ele vai ver o Auto Esporte, afinal de contas ele gosta muito de automóvel, ele gosta muito de automóvel e quer saber, e ele é daqueles que lava o carro, nós vamos ver como é que ele lava o carro, que ele aprendeu lá no Auto Esporte. Acabou a Fórmula 1, aquele barulho infernal parou, o menino, opa, acabou a corrida, ô pai, vamos brincar? Peraí, filho, papai está vendo o Auto Esporte, agora mesmo eu vou brincar com você. Acabou o Auto Esporte, esporte espetacular. Ele vai passar a notícia do Olaria e do Bangu. E ele quer saber o que o Olaria andou contratando, o que o Bangu está fazendo, trocou de técnico. Nem sei se existe mais esses times, tá? Não sei, tá? Mas ele é fascinado com o futebol. E o menino chega, pai, e agora dá para brincar depois do esporte espetacular, filho. Papai vai brincar com você, tá? Então acabou o esporte espetacular. Bem, está na hora do almoço, porque ajudar a fazer o almoço ele não fez, não ajudou. Foi a esposa que fez tudo. Ele ficou lá fazendo aquilo lá. E aí a esposa chega e fala, bem, no almoço. Opa! Então ele sai do seu trono e vai para a mesa almoçar. Acabou de almoçar, ele vai dormir ou lavar o carro. A maioria, lava carro. E ele leva a escova de dente para lavar carro. Porque ele passa a escova de dente naquelas frestazinhas do carro. E o menino lá, ô pai, vamos brincar. Peraí, meu filho, deixa o papai lavar o carro. Então ele está lavando o carro, acabou de lavar carro, futebol. Vai ter o futebol, está na hora do futebol. E vai jogar o Olaria e o Bangu. E ele quer assistir o futebol. E aí o que nós vamos ter? O menino, já nessas alturas, já não está mais chamando o pai para nada. Deixa o meu pai lá no futebol. Vou para o videogame, vou para o Facebook, vou fazer alguma coisa. Na favela do Rio estava escrito assim: adote o seu filho antes que o traficante adote. Olha que interessante. Adote o seu filho antes que um traficante adote. Então esse daí está jogando o seu filho para que o traficante venha a adotar. Acabou o futebol, vem o... E aí, ele no Domingão do Faustão quer ver a dança dos famosos, quer ver não sei o que, eu não vejo mais Domingão do Faustão, não sei nem mais o que tem, nem sei se ainda tem dança dos famosos. Mas ele quer ver aquilo, mas ele gosta mesmo. É no final do Faustão que tem as videocassetadas. E ele é igualzinho espírito zombeteiro, porque espírito zombeteiro, ele faz essas coisas com a gente para ele rir.
Ele apronta com a gente para ele rir. Então, o que acontece quando uma pessoa cai? E quanto maior o tombo, maior é a risada. É de coisa de espírito zombeteiro. E ele assiste aquilo com um prazer danado. Seu filho onde é que está? Sei lá, está por aí, né? Bem, acabou o Domingão do Faustão. Então vai ter o Fantástico. E ele vai assistir o Fantástico. E ele vai assistir o Fantástico. Do início ao fim. Quando então eu tentei colocar a musiquinha, mas não deu, a gente vai ter Fantástico. Acabou o domingo. Acabou o domingo. Isso com pijama de sábado. Hein? Isso com pijama de sábado. Com? Pijama de sábado, porque não deu tempo de Isso, muito bem. Guardei essa, ainda a próxima eu vou falar isso. A próxima eu vou falar isso. Acabou o domingo. É o marido peixe, né? O marido peixe. Isto faz com que ele tenha ódio do domingo. Tem um amigo que fala isso. Ele tem ódio da música do Fantástico. Porque significa? Vem a segunda-feira. E como ele é gato, como ele é peixe, ele não faz nada. Ele não tem proposta. E a sua segunda-feira é igualzinho a todas as outras. E vai continuar sendo a todas. É uma pessoa que está dormindo entre os mortos, conforme o Paulo aconselha. Bom, meus amigos, o que nós queremos trazer de reflexão, né, com relação a isso, para vocês é isso. Vamos aos lembretes rapidamente, eu sempre me estendo. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Olha, gente, não dá para a gente comentar, o tempo não vai dar. É tão bonito isso. Nós iremos um dia falar assim, que bom que eu tive aquele marido, que bom que eu tive aquele cunhado, que bom que eu tive aqueles filhos. Nós iremos bem dizer isso um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são nossas oportunidades de materialização do bem. Nós escolhemos com quem iríamos constituir família. Aquele jovem que chega e fala, mesmo espírito, é muito comum, eu não pedi para nascer. Você vai falar para ele, pediu sim, você implorou, você ajoelhou, você fez de tudo para que eu fosse seu pai e sua mãe. Agora você vai me escutar sim. Porque você pediu, você me escolheu como pai, você me escolheu como mãe, você acreditou em mim, você entendeu que eu seria a pessoa que iria te ajudar. Então esse discurso nós precisamos ter com os nossos filhos, desde pequenininho, e com os nossos netos, desde pequenininho. Vamos avançar. Por mais complexo que seja o teu clã, por maiores sejam as limitações que apresentem, físicas, culturais, sociais ou morais, que busque entender que Deus não te localizaria nela se não houvesse um grande programa renovador e educativo para ti e para os teus. Ou seja, nós não estaríamos na família em que estamos se não existisse um projeto do Pai para nós. Fica mais fácil agora, não fica? Fica mais fácil. Eu estou sofrendo porque existe um processo, eu estou com essa dor porque existe um projeto do Pai. E essa dor vai me ajudar a avançar. Tudo aquilo por conta que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Pois esta é a lei dos profetas. Não poderíamos deixar de citar Jesus, ainda não tínhamos citado ele em nenhum momento, né? Pois Jesus, trazendo este versículo para a gente, né? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Ou seja, não existe nada, conselho melhor no relacionamento familiar do que esse daí. É aquilo, é a base do bom relacionamento, da harmonia. A terra é o nosso temporário domicílio. Nós não nascemos para viver na terra. Isso a gente só está, né, chovendo no molhado, todos nós já sabemos. Nós não nascemos para ter essa vida.
Nós estamos nessa vida para ter uma outra muito superior. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Nós seremos, sim, espíritos puros e felizes. Estamos terminando. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Então, como é que você... Se você não ajuda o seu cunhado, como é que você vai ajudar a ser protetor de 100 espíritos? Não tem jeito, né? E, finalmente, isso aí é o quê? Eu sou evangelizador, é o trabalho que mais me atrai no movimento espírita. Eventualmente eu sou expositor, mas eu sou evangelizador há 40 anos, aproximadamente. E eu trabalho com o terceiro ciclo de uma escola que tem cerca de 120 crianças, que é o Garcia, domingo de manhã. O terceiro ciclo tem atualmente 20 e poucos meninos e meninas, filhos de espíritas, classe média alta. E nós perguntamos, ela também trabalha comigo no terceiro ciclo, nós perguntamos, quem faz o estudo do Evangelho no lar? Mais ou menos 20 crianças, só 10 levantaram a mão. Os espíritas estão negligenciando a principal ferramenta de harmonia no lar. Nós estamos abandonando o que a espiritualidade se dispõe a fazer para que a nossa família seja harmoniosa. Nós depois vamos para o centro espírita, a gente vai ter que levar galão de água fluida, porque não adianta, vai ter que tomar passe de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. E nem assim vai adiantar. Então, qualquer coisinha que acontecer, a gente vai tomar 1 litro de água fluida. Não vai adiantar muito não. Porque nós precisamos harmonizar espiritualmente o nosso lar. E a ferramenta primeira que temos é o estudo do Evangelho no lar, negligenciado pela metade dos espíritas que ainda buscam o centro espírita e os espíritos amigos espirituais para que eles resolvam os nossos problemas. E nós é que temos que resolver. E a primeira coisa na resolução desses problemas se chama estudo do Evangelho no lar. Quem não faz, não sabe o que está perdendo. Ainda não descobriu a grandeza deste momento. O quanto que Jesus, através da espiritualidade, aposta e investe em nós para que nós tenhamos harmonia. Assim. Vamos para o café? Alguém, aliás, antes, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Seria bom que alguém fizesse algum depoimento, falasse alguma coisa com relação ao nosso exercício, à nossa atividade. Nós temos muita dificuldade em pensar nesse sentido de família, porque assim, como a gente pensa que intelectualmente o mundo está evoluindo, principalmente com a tecnologia, com tantas informações e com tantos acontecimentos, a gente está correndo tanto para acompanhar tanto esse crescimento, pensando que nós estamos acompanhando, crescendo junto, que nós estamos esquecendo a base de tudo, porque sem lar nós não temos o foco para onde voltar. E aí chega um certo momento que você chega assim, você consegue aprender tudo que a tecnologia te mostra, tudo que intelectualmente o mundo nos quer, exige da gente, e a gente fica vazio. Porque a gente deixou lá atrás o que era mais importante. A gente não pode caminhar sozinho. E a família é o nosso... Laço, né? É aquele, quando você sai de noite, quando a gente volta para onde? Quando você está cansado que vai para a rua, quem que você quer voltar? Por lá. E assim a gente vê assim, todas as diferenças que estão no nosso lar, do dia a dia, é o que nos complementa. Porque se fôssemos todos iguais, seria insuportável. Insuportável viver com as pessoas que pensassem igual, que usassem a mesma roupa e comessem a mesma comida. É a diferença que nos aproxima, porque nos mostra o que somos. E quando a gente entender isso, a gente vai amar a cada um da nossa família como são, porque ela nos complementa. Agora, veja bem, a sua fala, de fato, é uma fala consistente, baseada em conhecimentos doutrinários.
Agora, o que nós queremos hoje, principalmente, é buscar ferramentas para que o lar seja esse porto seguro. Entendeu? Porque não adianta a gente saber, nossa, o lar é isso, mas o meu lar não é. O meu lar, quando eu entro em casa, eu encontro a minha mulher de bobe cheirando óleo de soja. Entendeu? Mas é porque, na verdade, o que a gente quer não é a mulher de bobe, a gente quer a mulher do vizinho. Pois é. Então, exato. Aquele ciclo do outro, Isso. nos faz vazio. Porque quando a gente entender que o meu é meu e o outro é do outro, São as ferramentas. é que a gente acaba adaptando o que a gente tem. Porque não é olhando a roupa que a outra vai usar, ou o marido está na academia, que eu vou ser ele. Porque se eu conseguir ele, não é eu. Perfeito. Preciso ser eu no meu dia a dia. Perfeito. Mas a doutrina espírita não se limita a essa conjectura sua, porque ela é perfeita. O que a doutrina espírita propõe para nós, além dessa reflexão, são as ferramentas para chegarmos nesse entendimento. E é esse o nosso propósito hoje. Entendeu? Fazer com que a gente busque, cada um por si só, as ferramentas para fazer do nosso lar algo prazeroso. Alguém mais? Bom, então vamos ao lanche, né? Então vamos lá. Bom, o mundo hoje a gente tem observado que é isso que está aí, né? Brasil, mundo inteiro, a gente ouve. Se você tem o hábito de assistir o programa do Datena, se você assistir o programa do Datena um mês, você vai acabar defendendo pena de morte, redução da maioridade penal. Você vai acabar defendendo, né, uma série de vinganças, porque, na verdade, é um programa que só mostra o que está podre no planeta. E aí, nós acabamos sendo contaminados por isso que o mundo tem apresentado. Mas ninguém coloca, por exemplo, que agora no Carnaval, 180 jovens de Juiz de Fora e região se juntaram no Instituto de Jesus e ficaram os 4 dias de carnaval conversando sobre Pedro e João. Não aparece isso na televisão. Não aparece que os católicos fizeram a mesma coisa, os protestantes, né, os evangélicos de um modo geral. Vários e vários jovens no Brasil se reuniram no carnaval para estudar e conversar sobre Jesus. E ninguém fala, isso não dá ibope. O que dá ibope é isso daí. E aí a gente começa a se perguntar, né, por que é que o mundo está isso daí? A corrupção, os atentados terroristas, a fome em vários países. E a gente começa até a achar que não tem jeito. E alguns espíritas falam assim: eu não acredito que o Brasil vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Não tem lógica, né? O autor, esqueci o nome dele, Humberto de Campos, viajou na maionese quando colocou isso, né? É claro, se você tem a linha de pensamento de ver Datena o tempo todo, você vai ter uma visão completamente diferente do Brasil. O Brasil não é o que o Datena coloca. O Brasil não é o que o Jornal Nacional coloca. Tá? Mas ele tem muito disso, e o mundo tem muito disso. E o que nos leva, né, ainda a esse estado? Aí a gente encontra a questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o pior dos vícios? Temos-no dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Meus queridos irmãos, daí deriva todo o mal. Fome, corrupção, guerra, né? Latrocínio, etc, etc. Daí deriva todo o mal. Ou seja, o egoísmo, né? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Ou seja, nós temos que combater o egoísmo para nós melhorarmos aquele quadro que nós vimos. Ora, aí vem a 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo, tirá-lo, né, inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a consegui-lo, nós vamos conseguir tirar o egoísmo então do coração do homem?
E aí vem a resposta. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que eu entretenho e excito. Isso depende da educação. Opa! Então, os espíritos estão falando para a gente que, para nós acabarmos com o egoísmo, com a fome, a miséria e tal, nós precisamos educar o homem, educar o espírito. Bom, mas qual educação? História, geografia, né? Matemática, português, inglês? Que educação, né? Não nos referimos, porém, a isso está no Livro dos Espíritos 685. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos. O que é hábito? Hábito é diferente de costume. Hábito é quando você é uma coisa pessoal. Então, por exemplo, você tem o hábito de levantar de manhã e antes de fazer qualquer coisa, tomar um copo de água gelada. Isso é hábito, você faz isso. A partir do momento que a sua esposa, o seu marido, seus filhos começam a ter esse hábito também, isso vira um costume. Então o costume é o somatório de hábitos, é a soma dos hábitos de um grupo de pessoas. E hábito são as atitudes que se repetem de uma única pessoa. Então, ele fala, né? Educação é o conjunto de hábitos adquiridos, coisas pessoais que a gente adquire. Isso é a educação. Bom, aí a gente encontra essa colocação. Olha só, é imperioso se reconheça na evangelização das almas. Aí está falando evangelização das almas, tá? Todos. Evangelização das almas, tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. Ou seja, quem está falando isso é Guilhom Ribeiro. Ou seja, a tarefa da evangelização das almas é a coisa mais importante que um centro espírita faz. Então alguém chega e fala assim, mas e a campanha do quilo? A campanha do quilo é um excelente trabalho, mas ele é secundário. Fazer enxovalzinho para as crianças recém-nascidas, as carentes, importantíssimo, mas não é o principal objetivo. É importante? É, porque nós estamos agasalhando alguém que está com frio. Isso se chama caridade, mas não é o papel principal da casa espírita. Continuando. Sua ação preventiva evitará derrocadas no erro, novos desastres morais. Somente assim, plasmaremos desde agora os alicerces de uma nova humanidade para o mundo por vindouro. Ou seja, temos que evangelizar. É isso, para acabar com a fome, com a guerra, com a miséria, temos que evangelizar. Bom, aí vem a pergunta. É preciso educar o espírito. É preciso evangelizar. Em que idade o espírito absorve melhor esses ensinamentos? Na minha idade aqui, terceira idade, eu tenho 60 anos. Eu sou maduro, ainda tem bastante energia. Se precisar ir dirigindo lá para Montes Claros, me dê um tempinho, eu vou. Eu ainda tenho energia e sou bastante experiente. Será que é na minha idade? Aonde ainda tenho alguma energia e muita experiência? Ou será na idade da juventude, energia saindo pelos poros, pouca experiência, mas muita energia? Gente, vamos fazer um poço, derrubar esse barranco aqui, para fazer um cômodo lá. Chama os jovens que eles vão. Energia. Será nessa idade? Ou na idade da infância? Pois é, em que idade? E aí a gente encontra a questão 383. Qual para o espírito? Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? A nossa infância dura 12 anos. Um cavalo, um potrinho, em 2 anos ele já está adulto, procriando. E aí ia ficar muito mais barato, gente. Olha, o nosso filho nasceu, 2 anos depois está maduro, casando.
Olha que show de bola! Quanto de economia que ia dar? Pois é, a nossa infância dura 12 anos. Depois vem a pré-adolescência, adolescência, ou seja, até 18, 20, 26 anos. Eles ainda estão conosco. Por que é que os nossos filhos, dos seres humanos, têm uma infância tão longa? É encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, o de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, não é o tio Ellison que está falando, são os espíritos. Eles estão falando que o espírito consegue melhor absorver esses ensinamentos que a nossa irmã falou, e etc., na idade da infância. Não é. A minha cabeça é igualzinho do Bahamas, Mercado Bahamas, sábado de manhã, 5º dia útil, em que a gente chega com o carro e fica procurando vaga, porque não encontra. Está cheia de coisa, chamadas preconceitos. A criança, a cabecinha delas, não tem nada. É o Bahamas às 3 horas da manhã. Você chega, o conhecimento chega, ele encontra um lugar na porta do Bahamas. Estão percebendo? Então, na verdade, é na idade infantil. Ora, isso vai fazer, quando eu falei isso lá em Além Paraíba uma vez, o presidente de uma casa espírita levantou e foi embora. Não me cumprimentou, não despediu quando eu falei. A tarefa mais importante que o centro espírita desenvolve se chama evangelização da criança. É a tarefa mais importante. Às vezes, a pessoa vai para a reunião mediúnica, está lá 2 anos, sentada com as mãos sobre a mesa. E assim, intimamente, oh meu Deus, baixa o espírito, tem 2 anos que eu estou aqui, não é possível. E aí dá um ventinho mais frio lá, a pessoa faz assim, olha ele, hoje eu tive uma manifestação. Gente, você quer trabalhar com mediunidade? Você quer ter uma mediunidade ostensiva? Você vai suar de cima e embaixo, vai dar aula na evangelização. Você vai ver o que é mediunidade, você vai ver como que a espiritualidade te influencia. Você vai ver que você começa a dar uma aula de evangelização, a espiritualidade chega e toma conta. Porque ali você está, de fato, transformando o planeta. Por isso, então, não é o Ellison que vai falar isso, né? Bom, vamos falar ainda, questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Olha lá o Emmanuel no Consolador, mais uma vez, falando que é a infância o período mais importante para receber esses ensinamentos. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante de todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Temos ainda encontrado pais espíritas que falam assim: não vou levar meu filho na evangelização, deixa ele escolher quando tiver 18 anos. E aí eu falo, nós estamos para ter aí um surto de febre amarela, e você vai falar com seu filho: meu filho, você não precisa tomar a vacina contra a febre amarela, decida quando chegar a 18 anos se você quer ou não tomar a vacina. Eu respeito a sua opinião, eu respeito, é uma injeçãozinha, você não quer? Papai, mamãe respeita. A hora que você tiver 18 anos, você então decide. A gente faz isso?
Pois é, na vacina contra o egoísmo a gente faz. Na vacina que ajuda na transformação do planeta, a gente faz. A gente quer respeitar os filhos e fala assim, deixa ele escolher, né? A vacina hoje nem toma mais, parece, né? Porque o meu filho mais novo tem 21 anos, então eu não sei, eu não consigo, parei de acompanhar. Mas os meus filhos tomaram vacina contra a poliomielite, não sei se ainda tomam, né? Poliomielite, eu não perguntei para ele se ele ia querer tomar ou não. Eu não perguntei. Chegou na época de dar as gotinhas, eu levei, e várias vezes eles choraram e eu levei, porque eu sabia o que significava aquilo dali. Eu sabia o que significava a vacina. A gente às vezes não sabe o que significa a doutrina espírita e deixa os nossos filhos para lá, né? E aí é isso que o Emmanuel está colocando. Importância da evangelização. Qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? A gente encontra nessa Separata do Reformador. Se você digitar lá no Google, você tem essas mensagens todas. Tá? Então, foi perguntado a Bezerra de Menezes qual é a importância da evangelização num centro espírita. E foi essa hora que o presidente lá da casa levantou e foi embora, porque eu apresentei a resposta do Bezerra de Menezes. Tem sido enfatizado o quanto possível que a tarefa da evangelização espírita infantil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas. Não é o Edson que está falando, é Bezerra de Menezes falando que a tarefa mais importante que o centro espírita desenvolve é a evangelização da criança. Não é o Edson, agora é Bezerra. Se você não concorda, tudo bem, você não vai ser excomungado. A doutrina espírita não excomunga ninguém, mas você saiba que você está discordando do Bezerra de Menezes, que acabou de falar isso daí. Então, precisamos começar a entender, né, o significado desse negócio de evangelizar. Conversava com um companheiro, tem três salas, 3 turmas. Gente, vamos acordar. No mínimo são 5. Vamos acordar. Nós queremos transformar nossa família, nós queremos transformar o planeta. E às vezes a gente fica pelejando com o espírito obsessor para baixar na gente, para a gente conversar com o espírito. É importante? Mas olha o Bezerra falando. Não é a mediunidade o trabalho mais importante do centro espírita. Não é a mediunidade. É a evangelização. Tá claro? É Bezerra. Né? E a gente vai ter Guilherme Ribeiro depois falando mais ou menos isso. É imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. Já tivemos oportunidade de lembrar que uma instituição espírita representa uma equipe de Jesus em ação. Então, olha só, um grupo de espíritas representam trabalhadores de Jesus em ação. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sou um trabalhador de Jesus em ação. Eu sou um trabalhador de Jesus ajudando-o na transformação do planeta. Eu sou um missionário. Porque às vezes a gente fala que missionário é Paulo, Francisco de Assis. Nós somos sim missionários. Missionários pequenos, mas nós somos missionários, né? Então, equipe de Jesus em ação, e como tal deverá concretizar seus sublimes programas de iluminação das almas, dedicando-se com todo empenho à evangelização da infância e da mocidade. Opúsculo à evangelização espírita na opinião dos espíritos, publicado pela FEB. Opinião dos espíritos. Você pode colocar isso no Google, que você vai achar exatamente como está. Então, os espíritos, né, dando essa opinião. Bom, unidos uns aos outros, entre encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Jesus
continua esperando. E Emmanuel fala muito bonito quando ele fala da cruz. Emmanuel fala que a cruz é como se fosse um sabre cravado na terra, aonde está Jesus de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas. Então Emmanuel fala que a cruz representa isso que está aí. E quando nós, muitas das vezes, nos sentirmos oprimidos, nos sentirmos pressionados pela família, pela sociedade, pelo que seja, imaginemos Jesus de braços abertos falando isso aí, sem esquecermos da nossa tarefa diante da família, sem esquecermos do compromisso que nós assumimos com Jesus. Muitos de nós esquecemos que nós planejamos ser espíritas, que nós planejamos trabalhar para Jesus. E hoje eu queria dizer uma coisa para vocês: nós não estamos sendo convidados a trabalhar para Jesus, não. Convidado para trabalhar para Jesus é uma senhora que entra aqui no centro porque perdeu o filho dela e ela está necessitando de consolo. E ela entra e escuta uma palestra. Aquela senhora, naquele momento, está sendo convidada. Nós não estamos sendo convidados. Nós estamos sendo convocados. Nós aceitamos essa tarefa. Nós aceitamos ser espíritas para transformar a nossa família, a nós mesmos, para transformar a nossa família, para transformar a sociedade. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Eu sei que na cabeça de vocês, ou de alguns, várias colocações feitas agora não encontraram um eco muito bom. Principalmente ao falarmos que a mediunidade não é mais importante. Pensem um pouco, leiam um pouco sobre a evangelização. Entendam o que foi falado, o que Bezerra vem falando, Guilhom Ribeiro vem falando da evangelização e o quanto que esse trabalho muda as nossas vidas, a nossa família, né? Hoje, a evangelização infantil, ela está sobre os ombros de mocinhas novas, valorosas, na maioria mocinhas, de 16, de 17 anos. E eu não consigo entender por que 99% desses trabalhadores são mulheres. Não entendo por que é que nós, homens, não aceitamos a tarefa mais importante para Jesus e deixamos essa tarefa para que outros façam. Enquanto que a presença masculina dentro de sala de aula tem um significado que vocês não podem imaginar. Muitas das vezes, o menino que sai de casa sendo arrastado pela mãe, o pai dele ficou tomando cerveja em casa. E aqui ele chega e encontra um monte de mocinhas e ele pensa: espiritismo é coisa de mulher. Quando eu crescer, eu vou ser como meu pai. Já ao chegar aqui e encontrar os tios, eles irão pensar: esse negócio não é só de mulher, tem homem também trabalhando. Ou seja, nós temos, nós homens, um papel fundamental dentro de sala de aula. E as vovós, as senhoras de cabelos brancos, os homens de cabelo e barba branca, nós temos uma grande experiência. Por que não colocar essa experiência a serviço de Jesus, ajudando corações, iluminando mentes? Muitas das vezes, espíritos que estavam encalhados nas trevas e que estão tendo a última oportunidade
de encarnar aqui na Terra. Ele cai no centro espírita que eu frequento. Mas eu não quero saber de evangelização. Eu não quero saber. E aquele espírito talvez perca a sua última oportunidade, porque nós não cumprimos com aquilo que prometemos. Meus queridos amigos, é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, por favor, façam. Mas se a gente falar assim, mas eu não tenho dom para evangelizar, que eu sou lá fora, eu estou evangelizando alguém. Meu filho, meu sobrinho, entendeu? Sim. Principalmente com o meu seu exemplo. Meu exemplo espírita, melhor possível. Bom, é uma colocação, né, que a gente respeita e de fato acontece, tá? Mas veja bem, se nós da doutrina espírita adotássemos na integridade esta colocação, hoje nós não estaríamos aqui. Cada um de nós estaria dando exemplo. Cada um de nós estaria, né, nas ruas, na fila do cinema, do mercado. Porque quando você está com o carrinho cheio, e eu não sei como é que aqui, Matias, né, a gente fala pensando no mundo, Juiz de Fora. Então, né, eu não sei, lá em Juiz de Fora, você chega com um carrinho cheio no mercado, na porta do caixa, e daí você olha para trás e tem um homem com uma garrafa de Coca-Cola. E você vê que a maioria das pessoas não deixa ele passar na sua frente, porque ele vai passar na sua frente, ele está com uma garrafa de Coca-Cola e você com um carrinho cheio, e você não vai deixar, afinal de contas, você chegou primeiro do que ele. E quando você chega e fala, meu amigo, pode passar, isso se chama evangelizar. Essa evangelização, ela é nossa obrigação, e à medida que a gente evolui, a gente mais pratica. Mas ao falarmos da evangelização sistematizada, como a que acabamos de colocar, né, a gente não pode entregar esta evangelização exclusivamente aos exemplos. Perguntaram ao Chico certa vez, Chico, o que devemos falar com as crianças? O Chico respondeu, Deus, imortalidade do espírito, comunicação com os desencarnados, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Ele falou os 5 pontos básicos da doutrina espírita. Ora, como é que nós falaríamos isso de uma maneira sistematizada, didática, lúdica, na evangelização da criança? Entendeu? Então é o nosso agradecimento. Eu que agradeço. Estão aqui conosco.